Vamos responder algumas perguntas frequentes de nossos clientes a respeito de perícia médica do INSS. Doutora, a primeira pergunta que eu tenho aqui, em relação ao limbo previdenciário, ali quando o perito do INSS afirma que o segurado já pode voltar para o trabalho, mas o médico do próprio trabalhador ou até mesmo o médico da empresa entende que ele ainda não está com essa aptidão para voltar lá para o seu posto. E aí, nisso, o segurado fica nesse impasse, né? Ele fica no meio dessa situação que a gente chama de limbo. Qual que é a orientação para o segurado nesse caso? Keila, essa situação tem sido cada vez mais recorrente, tá? Inclusive hoje nós temos um prorrogamento da demora em respostas também dos benefícios para o segurado, né? Que ele fica, inclusive, sem receber. Mas nesses casos específicos, qual é a recomendação? Se o INSS teve a alta previdenciária mandando ele retornar para a empresa, e pelo que eu entendi, ele chega na empresa, a empresa diz que ele não está apto, certo? Isso mesmo. Aí ele fica nesse meio do caminho, né? Entre o que fazer. Dois caminhos para o segurado. Ele pode ingressar com ação na Justiça Federal ou fazer recurso para a junta do INSS para rever essa decisão com relação ao INSS. Sim. Primeiro ponto, né? E também a empresa deve ser comunicada dessa suspensão. E lá na empresa provavelmente, ele pode ter um atestado por um prazo maior. E o INSS vamos supor, o INSS, ele tinha um atestado de 60 dias, o INSS só concedeu 30 e não reconhece mais que ele já está apto. Esse atestado deve estar na empresa também. E, por outro lado, só sobra para o empregador também, diante dessa ausência de resposta, ingressar com ação trabalhista em face da empresa para que, durante esse período que ele não recebe o benefício ou está aguardando decisão, a empresa custear esses valores mensais, até porque, em regra, Keila, é a única renda do trabalhador. Sim. É o salário ou a substituição do benefício, que é incapacitante. Então, quando é incapacitante, ele não pode exercer outra profissão ou outra atividade remunerada. E justamente essa é a questão e o conflito muitas vezes, tá? Certo. Outra pergunta bem comum aqui, doutor. No caso, nesse período de pandemia, como é que está sendo feito esse procedimento da perícia médica e como que é o seu agendamento? A gente consegue agendar online, por telefone? Como é que funciona? Keila, o INSS se modernizou, como várias empresas também. Hoje é tudo feito pelo aplicativo chamado Meu INSS, onde ele tem acesso a toda a vida dele ali para agendar as perícias que foram. Porque eu tenho o segurado que é o trabalhador, eu tenho a pessoa do MEI, eu tenho o próprio contribuinte individual que faz. Então, ele vai entrar no site do INSS, vai se cadastrar, o cadastro é muito simples e fácil, vai Ele mandar pode a fazer o perícia cadastro ou no site ou pelo aplicativo? pelo aplicativo. Ele pode baixar, bem lembrado, ele pode baixar o aplicativo, que é o meu INSS, ou Sim. diretamente no site também, tá? Certo. Ele vai acessar essa plataforma. E lá tem agendar a perícia. E vai ser o primeiro, no caso aí, é interessante também ressaltar que lá tem algumas situações que podem até vir com as próximas perguntas aí. Eu tenho a situação que é a primeira perícia, que ele vai marcar, fazer o primeiro pedido, e também no mesmo lugar a prorrogação, ou a remarcação, tá? Porque às vezes ele não consegue marcar. Tudo isso ele já consegue fazer pelo aplicativo do meu INSS hoje. Certo. E aí, nesse período de pandemia, os agendamentos estão normais? Está tendo alguma alteração? O prazo está mais extenso? Como é que está nesse período, assim, excepcional? Keila, os prazos de análise de benefícios, alguém que está nessa situação vai perceber, tem demorado muito. Vou dar um exemplo. Se você pega o próprio IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Previdenciário, ele traz alguns dados lá, tem um grande acúmulo de pedidos, tanto de aposentadoria como benefício, uma demora também. E o ano passado, se não me engano, dezembro ou meados de outubro, teve uma prorrogação desses prazos também pelo STF, que entendia como 45 dias razoável para análise. Tem casos que a gente tem benefício desde novembro, dezembro e outubro, ainda em fase de análise. Por quê? Porque foi uma grande demanda, né? Aí, depois da pandemia também, tendo um prorrogamento desse prazo, tá? Para o segurado aí, que infelizmente tem que esperar um pouco mais para a concessão do benefício ou não. Certo. Doutor, uma outra questão. Como que o segurado ele deve se preparar para essa perícia? Quais são as dicas primordiais para passar por esse momento, né?
porque é necessário para adquirir o benefício e a gente sabe que tem muitos indeferimentos. Então, o que o segurado deve levar em conta ali naquele momento de se preparar, de ir para a perícia, conversar com o médico, o que ele deve estar levando, como que ele deve proceder? Keila, é bem interessante que você perguntou, porque quando veio o aplicativo, no escritório nós tivemos alguns indeferimentos porque o segurado não tinha conseguido juntar o documento, juntar o atestado médico, o relatório médico. Olha que situação. Era para ajudar, porque no primeiro momento da pandemia não havia perícia local, a análise era documental. E então, indo para as recomendações, a primeira dela, quando for na perícia em loco, é seguir primeiro todos os protocolos de segurança com relação ao comparecimento ali, né? Estar de máscara, levar álcool gel, enfim, chegar com a determinação que o próprio aplicativo determina. Sim. Levar o seu comprovante de agendamento e documentos pessoais e também levar os documentos médicos atualizados com relação àquela incapacidade que o segurado está alegando, tá? Um outro aspecto também foque naquilo que realmente é a incapacidade e não discorra sobre outros assuntos que não estão relacionados. E é muito comum. O médico perito ele é bem objetivo, né? Até é uma reclamação constante. Só que foque naquela incapacidade e em documentos que vão comprovar, e relatórios médicos também conclusivo. Qual é a sua função, qual a incapacidade, a descrição correta, exames complementares atualizados, porque pode ser a diferença entre ser concedido ou indeferido, tá? E, por último, foque de fato naquilo que vai ser interessante para ajudar. Não fique divagando e responda de forma objetiva as perguntas também do perito, tá? Por quê, Keila? Hoje, quando você entra com uma ação, o juiz pede para anexar esse anamnese, vamos dizer assim, um laudo SAB que chama, tem todo o histórico de qual foi a alegação do segurado na época da perícia. Então, é muito importante essas informações estarem ajustadas, serem claras e precisas para ajudar na construção do pedido do segurado, tá? A gente percebe, então, que essa questão da resposta ali da perícia vai muito pela interpretação do perito, não é isso? Do médico. Então, por isso que tem essa importância de vir com informações pertinentes, não ficar divagando, ir direto ao ponto, né? Porque, no caso, seria mais assertivo. Sim, muito, muito. E porque também é uma certa ansiedade, né? Quando o segurado procura ali, e isso tem que passar. A prova vai ser realmente documental, com laudos que ele vai apresentar, mas a percepção do médico perito ali que vai ser documentado também um laudo que é chamado SABI, CABI. É o registro daquela ocorrência ali no dia, que faz parte, inclusive, do processo administrativo que vai ser levado no eventual juízo ou eventual recurso junto ao INSS também.